E nós vamos seguir ainda falando sobre esse assunto, falando do aumento no preço, principalmente dos alimentos, mas principalmente também trazendo detalhes de como é que nós chegamos até este ponto onde está cada vez mais difícil fazer as compras do mês. E principalmente como é que nós podemos driblar esse cenário para a gente conseguir tentar fazer uma compra na mesma quantidade que a gente fazia antes, mas que nesse momento está o triplo do valor. Estamos recebendo aqui no estúdio do Jornal de Picos o professor universitário e também economista, o professor James Brito. Professor, primeiramente, boa tarde. Obrigado por aceitar o nosso convite. Boa tarde a todos, boa tarde aos telespectadores, né? Professor, primeiro eu queria começar com o senhor, para o senhor tentar nos explicar, fazer com que a nossa audiência, nosso telespectador possa entender. Como foi que a população, como foi que o Brasil, o Piauí, Picos, como foi que nós chegamos nesse momento, onde as pessoas têm uma verdadeira missão impossível, onde todas as vezes que elas vão ao supermercado, elas encontram os produtos mais caros. Cada vez mais o poder de compra está menor e cada vez mais as pessoas conseguem comprar menos. Como foi que a gente chegou até aqui? Bom, no Brasil a gente sabe que a gente tem um processo inicial, né, relacionado a essa questão da inflação, né? Se a gente pegar desde a formação econômica do Brasil, a gente vai perceber que há uma inércia, essa inflação passando de ano para ano. Inclusive, uma das formas, né, que o governo brasileiro, ao longo dessas décadas, desses anos, tem tratado é justamente um ajuste que veio a posteriormente surgir o Plano Real por meio de planos econômicos, né? E a gente tem a certeza de que o Plano Real ele deu certo. Então, a gente já tem mais de 20 anos aí de Plano Real, mas ainda assim a gente não foge dessa inércia inflacionária, ou seja, ano após ano a gente tem uma inflação, né? Às vezes as autoridades colocam um patamar, que isso é fato dentro das políticas econômicas do país, certo? E às vezes o mercado em si, ele ultrapassa essa inflação. Então, aliado a esse processo inicial que a gente tem dentro do Brasil, a formação dessa alta de preços, né? A gente também, de 2 anos para cá, especificamente, a gente tem sentido no bolso uma crise, né, sanitária global que, de certa forma, envolveu todo mundo e isso acabou aumentando ainda mais esse percentual, essa inflação, né? Então, além desse processo inflacionário ano após ano, a gente percebe também crises, né, relacionadas principalmente de 2 anos para cá, 2019, 2020 para cá, relacionada a uma crise de saúde pública, que interfere, logicamente, no mercado produtivo, no mercado de consumo, em todos os aspectos econômicos. Então, a gente, dentro desse cenário atual, a gente tem como consequência esse aumento maior, certo? Além da inércia inflacionária ano após ano, a pandemia que também veio corroborar com essa situação. Nesse momento, existiriam alternativas para a gente tentar minimizar esses danos da inflação ou nesse momento a população precisa realmente ter paciência? A gente tem aí nós estamos, principalmente quem analisa a economia, né, está aí num beco quase sem saída, numa situação onde a gente sente no bolso essa questão da inflação, a gente percebe o brasileiro perdendo o seu poder de compra, a moeda, o real, né? Eu tenho dito sempre nas minhas conversas, né, que a maior preocupação em analisar a economia, em analisar a inflação, é a moeda, certo? É perder o seu poder de compra, que é justamente o que a inflação faz. Ou seja, a moeda ela perde força para o consumo, para o consumidor, para a produção, se essa inflação ela está alta, né? Então, nós como brasileiros, consumidores, temos que, logicamente, nos ajustar a cada situação. A empresa ela tem que se ajustar a cada situação, porque é ruim para o consumidor, é ruim para a empresa, porque repassa isso para o consumidor também. O preço, o custo dos seus produtos ficam caros, né? Então, o que eu tenho acostumado a dizer é que nós, brasileiros, temos que nos ajustar, né? A gente tem 2 opções, né? O brasileiro sempre traz em si o seu famoso jeitinho, mas só que na realidade quando se trata de
de economia, a gente tem realmente dois jeitinhos, mas que são necessários. O primeiro deles, eu costumo dizer que ou aumentar a renda, que é o primeiro, né? Aumentar o seu rendimento, seja por meio de uma outra fonte de renda, um outro emprego, é uma forma de a gente driblar essa situação e aumentar aí a moeda, o dinheiro no bolso, né? E a outra forma é se ajustar, é a disciplina, não tem como fugir, ou seja, é como se eu fosse, né, fazer uma dieta, seja para ganhar peso ou para perder peso e entrar na disciplina, não tem como fugir dessa situação. Estava lendo recentemente sobre o índice de endividamento no Brasil, né, de inadimplência. Ele, desde 2010, foi o maior agora, né, para 2022, cerca de quase 30% das famílias brasileiras estão endividadas, inadimplentes, né? E isso realmente traz uma preocupação para a economia, né, para nós brasileiros, né, para nós piauienses, picoenses, porque perde a moeda, perde o seu poder de compra, né? Então, dentro dessa questão dentro dessa questão da falta desse poder de compra, né, da limitação monetária, certo? Da junção, né, da falta desse poder monetário e também atrelado a isso, né, a questão da dificuldade, o brasileiro realmente tem que se virar, né? Ou aumenta a renda ou controla financeiramente por meio do seu salário, né, se já que não tem condição de aumentar, se ajustar, se disciplinar, não tem como fugir. E o que a gente comprova, de fato, na prática, professor, é o brasileiro, é o picoense realmente se ajustando. Prova disso é que nós conseguimos aí observar nas falas dos nossos entrevistados. É as pessoas procurando promoções, é aquela família que antes comprava 5 quilos, 10, 15 quilos de arroz, passa a comprar só 10. É gente que antes comprava carne bovina, vai para a carne mais barata, carne de frango. Não consegue comprar o frango, vai para o ovo. Então, realmente, nesse momento, como o professor fala e como a gente consegue constatar nos próprios supermercados com os nossos entrevistados, é que a população, nesse momento, está precisando se ajustar. E nós seguimos com fé de que isso possa passar e que essa situação possa mudar e, quem sabe, a gente conseguir novamente ter esse poder de compra maior. Professor, queria agradecer pela participação do senhor e pela sua entrevista aqui dentro do Jornal de Picos. Ok, eu que agradeço o espaço também e sempre que puder pode contar comigo. Obrigado, professor.